A história de Jefté está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 10 a 12. Ele viveu num tempo de crise espiritual em Israel, quando o povo alternava entre desobediência e arrependimento. Foi um dos juízes levantados por Deus para livrar a nação. Jefté não era nobre nem aclamado, era rejeitado, mas Deus viu em seu coração algo que os homens não enxergavam: fé e coragem para obedecer. Ele viveu por volta do século 11 a.C., cerca de 3.000 anos atrás. Os acontecimentos ocorreram na região de Gileade, ao leste do rio Jordão, onde hoje é parte da Jordânia, no Oriente Médio. Ali, Jefté enfrentou os amonitas, um povo inimigo de Israel. Sua trajetória é marcada por rejeição, liderança improvável, uma vitória concedida por Deus e um voto que testou sua fé até o limite. Em tempos de trevas e incertezas, Israel vagava sem direção, afligido por guerras e opressões. Não havia rei nem liderança firme, e o povo fazia o que achava certo aos próprios olhos. Foi nesse cenário caótico que Deus levantava juízes, homens e mulheres improváveis, para libertar e restaurar a nação. Entre esses nomes esquecidos, um em especial ecoa com dor e redenção: Jefté. Entre os juízes levantados por Deus, Jefté não era o mais forte nem o mais querido, mas sua história revelaria a graça que escolhe os improváveis. Nascido de uma união vergonhosa e rejeitado pelos próprios irmãos, ele foi lançado ao desprezo humano. Contudo, enquanto a terra o expulsava, o céu o observava. Deus já preparava um propósito, e o sofrimento seria apenas o início de uma jornada de redenção. Após a morte de Josué, o povo de Israel entrou em um ciclo de desobediência e idolatria. Esqueciam-se do Deus que os libertou do Egito e se misturavam com os povos vizinhos, adotando seus costumes e deuses. Como consequência, Deus permitia que fossem oprimidos por nações inimigas. Em meio a essa instabilidade, surgiam os juízes, líderes escolhidos por Deus para restaurar a justiça e trazer o povo de volta ao arrependimento. A cada vez que caíam, Deus permitia que inimigos os dominassem. Porém, em sua misericórdia, ouvia o clamor do povo arrependido e levantava alguém para guiá-los. Esses juízes não eram reis, mas líderes com autoridade espiritual e militar. Eles não vinham de palácios, mas de lugares simples. Deus escolhia corações dispostos, mesmo que o mundo os considerasse fracos ou indignos. A história de Jefté começa nesse cenário de desordem e livramentos temporários. O povo repetia o mesmo ciclo: pecava, sofria, se arrependia e era libertado, mas logo esquecia e voltava ao erro. Ainda assim, Deus, em sua fidelidade, nunca deixava de agir. Cada juiz levantado era uma resposta do céu à dor do povo. E agora, diante da ameaça dos amonitas, o céu preparava mais uma resposta, e ela viria do lugar mais improvável. Os amonitas, inimigos implacáveis de Israel, avançavam com força, saqueando cidades e aterrorizando famílias. O medo se espalhava como fogo. Os anciãos e líderes da região de Gileade sabiam que precisavam de alguém corajoso, alguém que pudesse enfrentá-los, mas não havia um nome entre eles com autoridade para liderar. Foi então que lembraram de um homem que haviam rejeitado. Alguém exilado, mas conhecido por sua bravura: Jefté. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Embora seu pai o reconhecesse, ele não era aceito como verdadeiro herdeiro. Quando Gileade morreu, os filhos legítimos expulsaram Jefté de casa, temendo dividir a herança com ele. As palavras dos irmãos foram duras: "Você não terá parte na nossa família." Rejeitado, humilhado e sozinho, Jefté foi forçado a abandonar tudo o que conhecia. Longe de sua terra, Jefté encontrou abrigo na terra de Tobi, uma região distante e pouco valorizada.
Ali, entre forasteiros e homens desprezados pela sociedade, ele formou um grupo de guerreiros valentes. Aqueles que, como ele, haviam sido rejeitados, encontraram em Jefté liderança, coragem e honra. O exilado que parecia sem valor se tornava, pouco a pouco, um chefe respeitado entre os que o mundo desprezava. Mesmo distante, a fama de Jefté crescia. Seus feitos em batalhas locais, sua liderança firme e seu senso de justiça chamavam a atenção. Enquanto os líderes de Gileade temiam os amonitas, lembravam-se daquele que haviam desprezado. A ironia divina começava a se revelar. O homem expulso da casa do pai agora era visto como esperança de salvação. Deus estava usando o desprezo para preparar a redenção. A jornada de Jefté nos mostra que Deus não descarta os rejeitados. Pelo contrário, ele os molda no silêncio, na dor e na solidão. Em Tobi, Jefté aprendeu a lutar, a liderar e a ouvir a voz do céu. Aqueles dias difíceis não foram desperdício, foram treinamento. Quando todos o esqueceram, Deus o lembrava. E no tempo certo, o que foi excluído seria exaltado. Era apenas o começo de uma história escrita pelas mãos do Altíssimo. O avanço dos amonitas se tornava insustentável. As cidades eram atacadas, as famílias dispersas e o medo tomava conta de Gileade. Os anciãos que antes ignoraram Jefté decidiram procurá-lo. Cruzaram desertos e colinas até a terra de Tobi, não com arrogância, mas com súplica. Aquele que foi expulso agora era desejado como libertador. Eles o chamaram para liderar o exército e livrar Israel da opressão. Jefté os recebeu com cautela. Lembrou da dor, da rejeição e da humilhação sofrida. "Vocês me expulsaram e agora vêm me buscar?" questionou. Os anciãos, envergonhados, reconheceram o erro. Prometeram que, se ele os ajudasse, seria não apenas o comandante, mas líder sobre todos em Gileade. O homem que foi desprezado agora era convidado a governar. Deus estava revertendo o destino diante dos olhos de todos. Jefté aceitou, mas não sem antes estabelecer um acordo. Queria garantia de que não seria usado e depois descartado. Os anciãos juraram diante de Deus que ele seria o chefe de todo o povo. Assim, Jefté saiu da terra do exílio com honra, não como um fugitivo, mas como líder escolhido. O caminho de volta foi diferente. Os mesmos passos que marcaram sua dor agora seriam testemunhas de sua restauração. Ao retornar, Jefté foi recebido por um povo ansioso por libertação. Assumiu o comando com sabedoria e coragem. Não buscava vingança, mas justiça. Reuniu os homens, reorganizou as defesas e buscou direção do Senhor antes de qualquer passo. Jefté sabia que a vitória não viria da espada, mas da aliança com Deus. O guerreiro rejeitado estava pronto e o céu já preparava a resposta. Antes da batalha, Jefté se retirou para buscar o Senhor. Ele sabia que nenhuma estratégia funcionaria sem a bênção do alto. Em profundo temor, fez um voto. Se Deus lhe desse a vitória sobre os amonitas, ao voltar em paz, ofereceria como holocausto a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo. Não era uma barganha, mas uma entrega total. Jefté se colocou inteiro nas mãos de Deus. Não sabemos se Jefté imaginava o peso de suas palavras, mas seu coração estava sincero diante de Deus. Ele se levantou daquele lugar transformado. Mais do que um guerreiro, agora era um homem em aliança com o Eterno. Sua fé não estava na espada que empunhava, mas no Deus que responde aos que confiam. Enquanto o exército se preparava, Jefté já carregava no peito a convicção da vitória. A decisão de Jefté não foi tomada por impulso, mas por convicção. Ele entendia o valor de um compromisso diante do Deus de Israel. Enquanto muitos confiavam em números ou alianças humanas, Jefté fez da fé sua base. A força que o movia não vinha de si mesmo, mas da certeza de que Deus ouve quando alguém se entrega por completo. O voto selava não apenas a guerra, mas sua total dependência do Senhor.
Muitos fazem promessas em tempos difíceis, mas Jefté selou seu voto com fé e temor. Ele não impôs condições a Deus, apenas ofereceu. Aquela entrega o tornava diferente. Não apenas um general, mas um servo. Quando voltou ao acampamento, havia firmeza em sua postura e paz em seu semblante. Ele estava pronto para lutar, não por glória própria, mas porque havia confiado sua vida ao Deus de Israel. O exército de Israel seguiu sob o comando de Jefté. Com coragem e fé, marcharam ao encontro dos amonitas. A batalha foi intensa, mas Jefté não vacilou. Seu coração estava firmado na promessa feita diante de Deus. Quando o confronto terminou, a vitória foi completa. As cidades foram libertas e os inimigos derrotados. A mão do Senhor estava com Jefté, como sinal de que a aliança fora aceita. Jefté não celebrou como os reis da terra. Em vez de se exaltar, voltou o coração para Deus. A vitória não era mérito seu, mas fruto de uma aliança firmada em oração e entrega. O povo celebrou, os líderes o honraram, mas ele sabia. O mais importante ainda estava por vir. O voto feito diante do Senhor o aguardava, e com ele uma provação muito maior que qualquer batalha no campo de guerra. A vitória havia sido conquistada, mas no coração de Jefté havia um silêncio profundo. Ele se aproximava de casa com passos lentos, lembrando do voto feito antes da batalha. Sua alma pesava. Ele não sabia quem o encontraria primeiro, mas sabia que havia feito um compromisso com Deus. Cada árvore no caminho parecia mais pesada, cada metro adiante mais difícil. Era o retorno de um vencedor, mas com lágrimas prestes a cair. De repente, Jefté ouviu cânticos. Sua filha, única filha, correu ao seu encontro com alegria. Ela dançava com tamborins, celebrando a vitória do pai. Jefté parou. O tempo pareceu congelar. Nenhum inimigo, por mais forte, o havia feito vacilar. Mas aquela visão tirou-lhe as forças. Ele rasgou suas vestes e gritou de dor. Ah, minha filha, tu me arrasaste completamente. A promessa feita agora feria seu coração. A filha de Jefté, ao ver o desespero do pai, não fugiu. Ouviu com atenção o que ele havia prometido e, com calma surpreendente, respondeu: Pai, cumpras comigo o que prometeste ao Senhor. Não houve grito, nem revolta, apenas entrega. A jovem compreendia o peso do voto e aceitou seu destino com fé. Naquela hora, Jefté descobriu que não era o único que havia aprendido a confiar totalmente em Deus. Ela pediu apenas uma coisa: 2 meses para se retirar aos montes com suas amigas e chorar sua virgindade. Não por medo da morte, mas pela renúncia de uma vida que jamais teria. Jefté consentiu e ela partiu. Durante esse tempo, não houve murmúrio, apenas contemplação. Era um sacrifício silencioso, feito não com grilhões, mas com obediência. A fé da jovem resplandecia mesmo em meio à dor. Passado o tempo, ela retornou. Não havia medo em seus olhos, mas paz. Jefté a recebeu com o coração rasgado, mas não recuou. Cumpriu o que havia prometido ao Senhor. A Bíblia não detalha como foi, nem se o sacrifício foi literal ou simbólico. Mas o que importa é que ambos honraram a Deus. O céu testemunhou uma obediência rara, uma fé que aceita até o que não se entende. Foi um ato que marcou toda uma geração. A história de Jefté e sua filha se tornou um memorial em Israel. Todos os anos, jovens saíam para lembrar daquela que entregou tudo com amor e fé. Não por obrigação, mas por honra. Jefté não foi apenas um juiz ou guerreiro, foi um homem marcado por decisões difíceis. Sua filha não foi apenas uma vítima, foi um exemplo de confiança. Ambos se tornaram símbolos de fidelidade que atravessaram gerações. A história de Jefté nos confronta com a seriedade de nossas palavras diante de Deus. Em um tempo onde promessas são feitas e quebradas com facilidade, ele nos lembra que alianças com o céu exigem reverência. Jefté não usou o nome de Deus em vão.
Ele temeu, respeitou e cumpriu mesmo com dor. Sua atitude nos ensina que fidelidade não é medida pela facilidade, mas pela firmeza mesmo no sacrifício. Quantos de nós fazemos votos em momentos de aperto e esquecemos quando tudo melhora? Jefté nos desafia a sermos homens e mulheres de palavra, não por medo, mas por honra. Ele entendeu que sua vitória não era completa se não fosse acompanhada de obediência. Deus não busca apenas quem clama por ajuda, mas quem permanece fiel depois que a resposta vem. Ser grato é lembrar-se da promessa feita na dor. Jefté também nos ensina que Deus usa pessoas improváveis. O rejeitado, o excluído, o ferido, todos podem ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. O passado de dor não foi obstáculo para o chamado. Deus viu um líder onde outros viam um bastardo, e a fidelidade de Jefté foi mais forte que qualquer rótulo. É no secreto da rejeição que Deus forja os que farão diferença no mundo. Jefté e sua filha nos lembram que fé verdadeira envolve renúncia. Às vezes obedecer custa, às vezes honrar a Deus significa perder algo precioso. Mas em cada renúncia sincera, há um céu inteiro nos observando. E é ali, no altar da obediência, que nossa história se conecta com a eternidade. Porque Deus não se esquece de quem lhe entrega tudo, mesmo quando o preço é alto. A história de Jefté não é sobre perfeição, mas sobre fidelidade. Ele errou, sofreu, venceu e obedeceu. Sua vida nos ensina que ser usado por Deus não exige uma origem perfeita, mas um coração disposto, e que, mesmo entre dores e decisões difíceis, é possível honrar ao Senhor. Jefté marcou sua geração não apenas pela espada, mas por sua fé. Uma fé que enfrentou rejeição, batalha e sacrifício. Que a história de Jefté nos inspire a confiar, obedecer e entregar. Que aprendamos com ele que a fé não evita a dor, mas a transforma, e que Deus ainda levanta pessoas improváveis para cumprir propósitos eternos. Se você já foi rejeitado, ferido ou esquecido, saiba, Deus pode fazer da sua vida um testemunho inesquecível. Basta que o seu coração esteja totalmente disponível. Esta foi apenas uma das muitas histórias que revelam como Deus age através de pessoas comuns. Mas acima de todos os nomes, existe um que transforma eternamente: Jesus Cristo. No canal Fortalecendo a Fé entre Irmãos, você encontrará não só as histórias dos juízes e grandes personagens bíblicos, mas também mensagens que apontam para o amor, o sacrifício e a vida do nosso Salvador. Aproveite e escreva nos comentários qual personagem bíblico mais fala ao seu coração. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Aqui, fortalecemos a fé entre irmãos com histórias que edificam, inspiram e apontam para o amor de Deus. Todos os dias, novas mensagens para a sua alma. E nunca se esqueça, Jesus é o centro de tudo.